pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioch, o americano conhecido como o rei do networking, falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. E hoje falamos novamente com Chris Shaw Duarte. Ele é um brasileiro que mora e trabalha na França, bem perto de Paris. Ele esteve aqui no mês passado conversando. O Chris Duarte é um diretor de criação e fundador do DesignAfterCoffee.com, que é uma empresa que ele criou e atende nos muitos cafés ao redor de Paris para conversar, encontrar clientes e criar logotipos para estes clientes. E hoje o Chris vai contar uma história interessante de um dos primeiros clientes dele, que aconteceu aqui em São Paulo, depois de uma volta de Paris, que precisava um logotipo e era uma empresa fabricante de urnas para cremação. É isso, Chris? Olá, Tom. Olá, ouvintes do BBN Brasil. Boa tarde, bom dia, boa noite. É isso mesmo, Tom. Um prazer falar com você novamente e a história é exatamente essa. Mas como é que começa? Alguém senta na sua frente e fala, eu lido com defunto? Como é que é? Olha, Tom, na verdade, chegou por e-mail esse pedido para tomar um café. E eu, quando eu li o e-mail, eu fiquei arrepiado. E, bom, eu não respondi o e-mail durante 2 dias, ainda digerindo ali a solicitação e o cenário, e comentei com a minha esposa, que é francesa, e ela me trouxe ali uma outra visão, né? Ela falou, que interessante, que desafio legal para você. Vai lá tomar um café e me conta como é que foi. Uhum. E aí eu respondi o e-mail aceitando o café e lá fomos nós. E bem isso numa mesinha tomando café e o cara explicando o negócio dele, é isso? Exato. Bom, a história foi o seguinte, foi ali na região dos Jardins, onde eu morava em São Paulo. Eu tinha alguns lugares preferidos, já que eu gostava de marcar com os clientes, ou com os potenciais clientes, e eu marquei uma padaria ali nos Jardins, onde eu gostava muito. Tinha uma mesa grande, um cafezinho bom, Wi-Fi de qualidade e um pão de queijo maravilhoso, que também isso conta muito. É mais ou menos nessa ordem mesmo que tem que ser um café hoje em dia, né? Wi-Fi bom, pão de queijo. Hoje o café na primeira ordem, depois o Wi-Fi. Porque muitas vezes o Wi-Fi é bom, hoje em dia tem Wi-Fi bom em todos os lugares, porém nem todos os lugares oferecem um bom café de qualidade. É isso mesmo. E aí, sentando com a Cláudia, ela estava na companhia da enteada, filha do marido dela, uma mulher super simpática, super gentil, começou a me contar a história da família Caliste, e a história do patriarca da família, o pai do marido dela, lá na cidade de Assisi, na Itália. Ela contando toda a história, como começou a concepção dessa empresa para fabricar urnas. Inicialmente eles faziam urnas para pet, né, para cachorros. E aqui em São Paulo, aí em São Paulo. E por um momento difícil da vida, eles tiveram que parar a produção, ou diminuir bem a produção, com a concorrência com os chineses. Isso foi ficando difícil, mas eles mantiveram a empresa, passando por vários problemas, conseguiram manter a empresa, mas o que me tocou mais foi a história. Eu sempre gosto de perguntar a fundo, né, Tom? Porque muitas pessoas contam a parte superficial de um negócio, ou de como teve a concepção de um negócio, muito focado na parte superficial de negócios. E com o logo eu gosto de ir fundo, de ir no patriarca da família na Itália. Como a empresa nasceu lá, inspirada nesse patriarca. Deixa eu só fazer uma pergunta. Na Europa é uma prática mais comum de cremação?
Olha, Tom, eu não sei essa informação. É porque eu diria que no Brasil, pelo menos, no passado, não era tão frequente. Era algo, tanto que tinha poucos lugares para poder fazer isso, né? Inclusive aqui no estado de São Paulo, tinha na cidade de São Paulo, então, porque alguém como eu que morava aqui no interior, as pessoas que, de fato, se queria usar a cremação como finalidade funerária, tem que ir literalmente para São Paulo, né? Hoje em Campinas já temos já há algum tempo, né, um crematório, tudo isso se tornou, mas a cultura no passado não era isso, né? Eu imagino que não. Vou buscar essa informação e posso te dar. Não, é só um comentário, falando das das culturas, né? Mas porque se começa a analisar do ponto de vista de um negócio, alguém que tem uma empresa para fabricar urnas, que deve ter demanda. Exatamente. É interessante isso. E aí, quando ela comentou sobre o Sr. Callisti na Itália, eu comecei a perguntar e ir a fundo na história dele, né? Então, ele era um devoto de São Francisco de Assis. Inclusive a igreja, a catedral na Itália, na cidade de Assisi, a São Francisco. O São Francisco de Assis, ele é o padroeiro dos animais, isso eu não sabia. Sim. E aí eu dei uma pesquisa rápida no Google, quando eu coloquei Assisi, Itália, a primeira imagem que veio foi a imagem da catedral, justamente. E um número que eles gostam muito é o número 18, né, por motivos pessoais. Então o nome da empresa é Diciotto, que é 18 em italiano. Diciotto. E quando eu olhei para a imagem da catedral, tem ali 3 janelas na parte superior, olhando a imagem no Google ali na hora, eu enxerguei um 18 ali dentro. Não sei como. Acho que a inspiração e a conexão ali era realmente grande. Tivemos uma afinidade, tivemos uma empatia muito rápida nesse bate-papo, nesse café. E durante 30 minutos a Cláudia me contou a história da família e essa conexão com a Catedral de São Francisco de Assis. E nos próximos 30 minutos eu tinha o logo ali pronto. Ou seja, isso tudo aí dentro do café. Isso no café comendo pão de queijo, é isso? Isso comendo pão de queijo e tomando um cafezinho na padaria. Legal. E a menina do lado, eu não me lembro o nome dela agora, que estava acompanhando a Cláudia, a enteada, uma menina de uns 16 anos, ela estava ali no celular, ali entretida com alguma coisa dela, e quando ela começou a olhar o que eu estava fazendo, que eu comecei a olhar a imagem, trouxe a imagem para... Dei umas rabiscadas no papel antes, escrevendo ali palavras e conceitos. Depois fui para o computador, comecei a desenhar o logo ali, a menina parou e ficou olhando assim, tipo... surpresa com o que estava acontecendo ali de fato, que não era algo comum. Lembro quando eu trabalhava em agência de propaganda, a gente não podia ficar com um cliente ali fazendo alguma coisa no mesmo tempo. Era tudo formal, enviar por e-mail, enviar através de uma pessoa. Tudo processado, Tudo processado. Então, só para imaginar a cena, vamos repetir um pouco. Então, você estava sentado na mesa, numa padaria, café, pão de queijo, conversando com a pessoa, ele te dando os insights. Você está com o laptop na mesa, é isso? Exatamente. Laptop, e por isso você falou da mesa grande, é porque você abrir seu laptop, o seu tablet e tem o Wi-Fi. Então, enquanto ele está falando, você está vendo, você está procurando. Vocês entram no Google, você começou já a buscar os insights, é isso? Exatamente. Na verdade, o que eu falo é que eu faço um filtro da história. Para esse filtro, eu consegui extrair conceitos e transformar em design. Legal. Mas já junto com o cliente na sua frente, já está transformando... Junto com o cliente transformando... na minha frente. Uma coisa que eu não te falei no nosso primeiro bate-papo é que esse método de trabalho eu chamo de job coado na hora. Job coalhado na hora? Coador de café. Isso. Como um coador de café. Então, o job que eu faço ali, ele coado na hora. Legal. E foi um dos sucessos desse... Bom, só para nossos ouvintes também lembrar e explicar o que é um coador, né? Do antigamente, né? Antigamente entrava na padaria, eu lembro disso quando eu cheguei no Brasil e a primeira vez que eu vi que era um coador, achei que era
uma meia antiga, meia velha, né? Falei, pô, alguém tira uma Uma meia meia velha. e põe café dentro, eu não conseguia entender. Mas falei, não, é para coar, é assim mesmo, né? É verdade. Aqui em casa eu tenho um coadorzinho de... Eu adoro o café de filtro, né? O café coado, é o café que eu mais gosto. E em casa eu tenho aqui um coadorzinho de pano. Não, porque você vai para Minas, é isso que vende no Mercadão. É o coador de pano, né? Tudo estrutura de Exatamente. alumínio. E tudo, é um pano, é um tecido especial, né, de algodão reciclável para diminuir o consumo de papel. Então, eu tenho a minha cafeteira chamada Chemex, que ela usa papel. Sim. Eu faço em alguns momentos especiais aqui em casa. Mas essa sua forma de coar é isso. Sua cabeça é o coador, é isso? Exatamente, minha cabeça é um coador. Aí eu faço o filtro das histórias. Legal. Bom, mas eu gosto muito de falar, vamos lá voltar para a padaria. Isso, então, na padaria comemos o segundo pão de queijo. Pão de queijo. Você já olhou a igreja, você viu o 18, a menina está no celular dela, olhou meio espantado para você. É isso? Exatamente. E aí eu comecei ali a criar a primeira concepção do que seria o logotipo da Diciotto. Enxergando ali o 18, eu trouxe a imagem da catedral para minha tela do Illustrator, do programa que eu uso para desenhar os logos, um programa gráfico. E comecei a fazer ali uma composição do número 18 com a janela, que são, na verdade, 3 vitrais. E na hora eu não pensei em morte, eu não pensei em nada fúnebre, eu não pensei naquela imagem triste. Eu estava totalmente conectado ali, pensando em luz, pensando em vida, pensando em elevação. E eu acabei desenhando um logotipo para ela, que ele traz realmente uma imagem que foge totalmente do padrão. Se a gente imaginar hoje como seria um logo para uma empresa funerária, imaginar cruz, imaginar algo sem uma essência ali profunda por trás. E essa essência eu consegui trazer, ficou um logo muito harmonioso, com cores harmoniosas, que tem toda uma simbologia, uma história verdadeira do Sr. Caliste, né? Então, ela fez um depoimento muito emocionante, que eu tenho ele com muito orgulho. Inclusive no meu site, o primeiro logo que eu tenho, e eu fiz uma tradução em francês da história, inclusive, mas o primeiro logo que eu tenho no meu site, que eu conto ali como é o método de trabalho, como exemplo, o logo da Diciotto. E para nossos ouvintes, o site é designaftercoffee.com, né, que é DESIGNAFTER, e o COFFEE.com. Então, é em inglês, mas é designaftercoffee.com. E além desse logotipo, você vai ver outras histórias bem ricas, né, sobre esse trabalho do Chris. É isso, Chris? Tem bastante histórias ali, bastante logos criados. Realmente é uma área que eu estudo bastante. É o meu expertise, criar logotipos com profundidade, com conceito, com conceitos fortes e verdadeiros. Então, mas acho que o segredo, né, é um segredo porque estamos contando para todo mundo, né? Porque a sua forma, seu processo é o diferencial. De literalmente sentar na frente e ter esse diálogo numa forma, vamos dizer, informal, pelo fato que não está mais estruturado, além do café e pão de queijo, não é isso? Exatamente. E uma conversa, né? Não é um briefing, não é algo estruturado. É nessa conversa que você já vai pensando, vai coando por sua cabeça e já vai na frente da pessoa criando e mostrando. Então já tem uma interatividade. É praticamente instantâneo, pelo que eu percebo. É instantâneo e é real, né? Eu consigo fazer isso por vídeo também. Eu tenho hoje muitos clientes em São Paulo, mesmo estando aqui na França. E o vídeo também ajuda muito, porque eu gosto muito de analisar o comportamento da pessoa no momento que ela está conversando comigo, né? Então, é um pouco de neurolinguística também, de analisar os movimentos, analisar as expressões, a voz, para eu saber que tipo de logo eu vou criar, se a pessoa é um pouco mais
agressiva no jeito de ser, se é um logo um pouco mais encorpado, ou se a pessoa tem uma certa delicadeza. Então, tudo isso é importante para mostrar no logo, porque eu crio logo para empreendedores, né? Sim. Eu não penso na empresa, eu penso na pessoa. Então, são empreendedores precisando de um logo que represente o serviço ou produto que eles representam, que eles estão à frente. Então, eu gosto muito de ver a pessoa, de ter aquele primeiro contato, né, e criar empatia. E aí, o filtro é natural, né? A filtragem isso que eu chamaria dos sabores do sucesso, né? Porque se a gente analisa isso falando do café, e o café do passado que eu conheci quando eu cheguei, se eu chegava no passado numa padaria que nem você e pedia um café, eu não tinha uma escolha de café, era o café. Exatamente. Naquela época o café era coado e era servido com bastante açúcar, querendo ou não. E não tinha nem a opção de sem açúcar muitas vezes, né? Hoje você entra para tomar café e já alguém te oferece os sabores como você está dizendo, né? Que é mais forte, mais robusto, mais encorpado. Então, como a vida mudou, os gostos, né, as necessidades empresariais mudaram, esse diálogo, esse preparo, né, esse descoberto que eu chamo de sentar com alguém é muito importante, porque senão todo mundo numa fotografia preto e branco do passado e chamando o nome da empresa. E não é mais isso, né? É verdade, é verdade. É importante isso que você falou, porque hoje as empresas, né, vamos dizer, as grandes empresas estão olhando para isso e criando essas relações mais humanas com seus parceiros e com seus seguidores, digamos assim. Uhum. E as agências também têm já um olhar diferente, que hoje já tem uma proximidade muito natural com os clientes. Eu acompanho alguns profissionais em São Paulo que têm já um olhar diferente, um atendimento diferente, então a coisa já mudou já, né? Não é que está mudando, já mudou. Já mudou. Não, o fato importante, acho que também não é segredo, é que não só mudou, você levou isso para Paris e está fazendo isso na França, né? Então, uma coisa é aqui na esquina dos Jardins, na cidade de São Paulo, outra é você um brasileiro na França, em Paris, nos cafés, fazendo isso aí. Exatamente. Então, você globalizou seu processo. Exatamente. E uma história interessante de tudo isso, de todo esse processo, na verdade, eu coloquei uma inovação no meu jeito velho de trabalhar ou de atender, né? Então, foi uma inovação no formato de atendimento. Porque até então, antes do Design After Coffee, eu já trabalhava em agências, eu já tive momentos como freelancer, mas naquele formato antigo, de encontrar pouco o cliente e fazer contatos por telefone e por e-mail. E ter pouco contato olho no olho. Talvez há uma sala de desenho, né, uma área de artista, mas hoje é isso. E como você falou no início, o importante é o Wi-Fi, não só pelo Wi-Fi em si, pela conectividade que a tecnologia traz para as pessoas de estar trabalhando em qualquer lugar. Exatamente. Então, hoje a gente consegue, em qualquer lugar, ter essa conexão, ter essa aproximação pessoal, mesmo por vídeo, mas ter esse contato olho no olho e criar trabalhos reais, né? Poder oferecer, né? Eu falo que eu sempre sirvo um trabalho com verdade, baseado nas histórias. Então, concluindo, o que a Cláudia, como ela fechou o depoimento dela, ela disse que eu não criei simplesmente um logo, eu materializei a história deles. É isso. Então, isso para mim foi o resultado de todo o trabalho, todo o bate-papo e poder oferecer um trabalho realmente de valor. Aí foi uma satisfação pessoal seu, né? De chegar da mesma forma que você olhou a catedral e viu 18 na janela, acho que você viu para você uma nova descoberta, né? Exatamente. E a lição que ficou para mim, né? Porque quando eu recebi o e-mail, eu fiquei 2 dias ali digerindo a situação toda. Porque primeiro vem aquela rejeição. Puxa, vou fazer um logo para uma urna de cremação? Como assim, né? E, no entanto, hoje é o logo que eu mais tenho orgulho de mostrar, de contar essa história.
Duvido que algum outro designer tenha feito um logo tão bacana para uma empresa de cremação. Esse eu trago para mim e para nossos ouvintes. O que eu digo, infelizmente, quando a gente fala de... Hoje estamos falando de startups, de inovação, de começar, de ter ideias. A maior barreira é nós mesmos, né? É Exato. interno, não é alguém dizendo que você não pode. Que também vai ter gente que vai te dizer, não, isso não vai dar certo. Mas começa dentro de cabeça, né? Então, de levar 2 dias para entender o que alguém quer, realmente é uma eternidade. Mas isso eu digo para todo mundo, precisa reagir. Se alguém está entrando em contato com você, independente da forma, analisa, porque alguém tem uma necessidade. E se eles chegaram em você, essa seria até uma outra pergunta, né? Mas se chegarem em você, se conseguiu te mandar um e-mail, por alguma razão, eles acham que você poderia atender. Então, essa para mim, toca o telefone, recebe um e-mail, eu tenho que reagir, tenho que perguntar, porque alguém teve o trabalho de me achar. Exato. E é interessante você ter falado não isso, é porque... fortuito, né? Ou não tem mais essa que aí alguém pegou a lista telefônica e ligou para todo mundo. Não é assim mais hoje. Alguém chegou em você porque acha que você é o cara. E ela comentou comigo nesse depoimento e na hora também, que ela tentou fazer com outras pessoas esse logo e não teve sucesso. Ou seja, realmente não é uma área atrativa, né? Não é fácil você chegar numa agência ou numa gráfica rápida e falar, olha, eu preciso de um logo para uma urna de cremação. Vão te entregar ali algo muito superficial. Sim. E pelo que eu percebi, ela queria algo realmente com profundidade. Foi legal poder ter entregado isso. Então, na realidade, o que você fez, né, pelo que eu entendo, tudo que você falou hoje, você trouxe algo que alguém acha que é morte e você transformou em vida. Então, exatamente. E na realidade, a vida de uma empresa, o crescimento de uma empresa é um mercado, como eu falei no Brasil, eu acho ainda começando, e é uma empresa, tá? E tem um logo que alguém olhando, identificando, sabe o que é. E já consegui entender um pouco da história atrás. Exatamente, essa é a história. Mas que bom, Cris. Gostei muito da história, gostei muito de novo de conversar com você. Eu sei que você também está entre clientes aí em Paris, mas nós vamos voltar a falar mais histórias aqui no futuro. Pode ser? Pode sim, então conte comigo. Tem muitas histórias bacanas aí em São Paulo e já algumas histórias aqui de Paris também. Tá bom? Então, novamente, para nossos ouvintes, é designaftercoffee.com. É o Chris Schall Duarte, então é CRISCHAL. O sobrenome é DUARTE. Também pode achar ele no LinkedIn, seguir ele, entrar em contato. É a melhor forma, não é isso, Chris? Exatamente. Podemos fazer aí um call-fé para fazer um job coado na hora. Legal. Muito obrigado novamente pelo seu tempo e paciência com nossos ouvintes. Perfeito. Um abraço, Tom. Um abraço. E também para nossos ouvintes, vocês podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast no bbnbrasil.com ou nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Podcast Addict. O BBN Brasil Podcast é um oferecimento da Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado do setor agrícola. E mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.